Olá, meus queridos amigos e alunos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 9, aqui do seu curso de AutoCAD em 3D. Nós vamos continuar aqui nessa aula, entendendo um pouquinho mais aí sobre todos os conceitos da edição, de objetos 3D, de objetos sólidos, aqui dentro do AutoCAD, dentro de um ambiente 3D. Nas aulas passadas, eu havia comentado com vocês a respeito desses comandos que estão localizados aqui, no painel Editar Sólidos, tá? E na aula de hoje, então, a gente ficou com a continuação, Nós vamos continuar com esses assuntos aqui. Nós havíamos parado aqui, se eu não me engano, no Mover Faces, Então, a partir de hoje, a gente vai entender sobre esses comandos aqui, o copiar face, o deslocar, excluir, rotacionar, colorir. E também tem mais aqui, tá? Tem outras opções importantes, como o comando separar sólidos, limpar, casca, verificar. E aqui no painelzinho abaixo, nós temos esses outros dois aqui, que é o converter em sólido e o converter em superfície. Então, esses são os temas que nós veremos aqui na aula de hoje, tá bom? Eu estou usando aqui como exemplo um arquivo, tá bom? Um arquivo de exemplo aí com várias pecinhas. Eu deixei disponível para vocês aí dentro das pastas tema das aulas, tá? Então, por favor, faça o download desse arquivo. Sempre que possível, pause o vídeo, e vá replicando ou repetindo aquilo que eu estou fazendo aqui no AutoCAD, aí no seu AutoCAD também, tá bom? Para que você ganhe experiência, ganhe aí agilidade em fazer então aí o uso destas ferramentas, tá bom? Então vamos lá. Olha só, pessoal, bem aqui então, no painelzinho onde está a extrusão de faces, nós temos então o copiar faces, tá? O copiar faces, pessoal, bem como esses outros que estão aqui embaixo, eles vão ter a sua funcionalidade quando essa opção aqui, seleção, estiver marcado nenhum filtro, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Então vem aqui, coloca a opção nenhum filtro, aí vocês vão conseguir usar então essas ferramentas, tá? Bom, o copiar faces, pessoal, não tem segredo nenhum. Você vai selecionar o comando, vai selecionar, por exemplo, o objeto que você quer, Obviamente que quando você clicar, você já tem que clicar exatamente na face que você precisa naquele momento. Olha só, vou clicar aqui no objeto, Vou apertar o Enter e ele vai pedir um deslocamento. Deixa eu só posicionar aqui porque ele acabou não pegando a face que eu queria. Então, vou lá, venho aqui em copiar face. Seleciono o comando, seleciono essa face em específico aqui, Ele está pegando a aresta, deixa eu só ver aqui, pessoal, porque ele não está selecionando, Vou colocar aqui, nenhum filtro. Copiar face, deixa eu ver se está pegando. Ah, agora pegou desse lado, tá? Acho que ele estava um pouquinho teimoso. Vamos lá, Pego aqui a opção, copiar face, deixa eu clicar nessa aqui. Isso, agora ficou marcado, Observem que a facezinha tem que ficar assim, azulzinha, tá bom? Para ela ficar perfeitamente selecionada. Muito bem, depois disso, então, a gente aperta o Enter. E aí ele pede aqui, na barra de comandos, especifique um ponto base ou um deslocamento, tá bom? Ou seja, se eu clicar na face, depois eu preciso colocar um deslocamento. Se eu já clicar diretamente onde eu quero aqui, a face já é meio que deslocada, tá bom? Ou seja, eu cliquei aqui nesse ponto, e aí depois eu ponho, por exemplo, uma medida de 10, aperto o Enter, a face foi deslocada naquele sentido, para lá, tá? Se eu quiser que ela venha para cá, deixa eu apertar o Ctrl Z. Olha só, vem aqui em copiar face, seleciono essa face, aperto o Enter. O ponto base, então, tem que ser já diretamente na face, tá? Ou seja, eu clico aqui, depois eu direciono para o lado que eu quero, posso pôr um valor, por exemplo, ele está marcando na cota 10, eu digito 10, aperto o Enter, a face ela é movida para fora, ela se destaca para fora, literalmente, tá bom? Isso é bastante interessante para você fazer o uso, por exemplo, transformando essa face depois em uma região, para você fazer extrusões, tá? Para várias funções. Por exemplo, essa face daqui de cima, olha só, vem aqui em copiar face, seleciono ela, aperto o Enter, clico no ponto base, coloco para o alto em Z, aqui, e aí o AutoCAD vai fazer a cópia ali daquela face, olha lá. Ok? Então, olha lá, o AutoCAD fez a cópia exata, pegando o histórico daquela face. Aí depois eu posso vir aqui, por exemplo, com comandos de extrusão. Clico aqui, clico nesse objeto que agora ele se transformou, obviamente, em uma região. Aperto o Enter e aí, então consigo modelar alguma coisa que eu preciso
com essa face extraída. Olha lá que legal. Deixa eu apertar aqui o Ctrl Z, porque o plano de seção acabou mudando, ó. Tá? Deixa eu clicar aqui, apertar o Enter, ó. E aí eu consigo então, ó, fazer aí a manipulação que eu preciso, extraindo então uma face, tá? Deixa eu só deletar esse objeto aqui. Bom, logo mais aqui do lado, pessoal, eu deixei um outro objeto que é o seguinte. Bom, vamos supor, pessoal, que eu queira, por exemplo, movimentar uma face do meu objeto, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vindo aqui, ó, eu tenho o deslocar faces. Na verdade, esse comando aqui, pessoal, ele é muito parecido com o mover faces, tá? Você pode até estar pensando, professor, mas tem dois bem parecidos. Só que esse aqui, na verdade, você já vai colocar valores de deslocamento ou uma distância específica. Tá? Por exemplo, ó, clica no comando, seleciona a respectiva face, ela tem que ficar azulzinha, você vai apertar o Enter e aí você vai especificar, ó, uma distância que você quer, tá? Por exemplo, ó, tá ali um valor hipotético, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, o valor 5 e vou apertar o Enter. Vocês viram aqui que ela foi nesse sentido, ela veio para cá. Então, se eu colocar valores negativos, ela vai ao contrário, tá? É sempre importante fazer alguns testes, ó. Deslocamento de face, clico na face respectiva, aperto o Enter, vou colocar então o valor de menos 8, aperto o Enter, o objeto, ó, ele é encurtado, tá bom? Então, conforme a posição da câmera que você tiver, do posicionamento que você estiver olhando a peça, você vai colocar valores positivos e negativos, tá? Bom, eu deixei aqui também nesta mesma peça, pessoal, esta situação, ó, que é essa parte mais curvada, ó, essas curvinhas que a gente tem aqui nos objetos, que nós chamamos de concordância. Como que esses objetos são feitos, pessoal? Vindo aqui, ó, em sólidos, na abinha sólidos, ó, bem aqui em cima, tá bom? Nós temos o editar sólidos, esse painel aqui, ó, tá? E dentro dele nós temos a possibilidade de criar, então, arestas de concordância e chanfrar arestas, tá? Esses comandos aqui nós vamos ver, né? Nós iremos ver aí um pouquinho mais para frente nas aulas, tá? Mas basicamente, ó, ao clicar aqui, ó, em aresta de concordância, você vai vir aqui, ó, determinar um raio, tá? Vou colocar, por exemplo, um valor de 2.5 e eu, ao clicar em uma aresta, tá? Eu vou selecionando as arestas, o AutoCAD já me mostra um histórico ali de como vai ficar aquela curva, ó, tá? Aquela concordância. Então, eu vou clicando nas arestas, ó. Olha que bacana, pessoal, que interessante. Aperto o Enter, Enter novamente, ó. O AutoCAD faz, então, ali essa parte mais curvadinha. Legal, né? Até aí tudo bem. Mas suponhamos que eu precise excluir isso daqui, tá? Eu preciso voltar ao estado original que era antes. Então, vem aqui, ó, em padrão, vindo aqui, ó, tá? Onde nós estávamos antes, eu tenho, então, o excluir faces, tá? Eu clico aqui em excluir faces, seleciono a face respectiva, tá? Ficou acabando selecionando essa daqui, selecionei as duas, aperto o Enter, Enter novamente, ó. O AutoCAD desfaz, então, ó, aí, ó, esta função. Tá bom? Olha lá, vamos excluir essas, ó. Vem em excluir faces, seleciona a face que eu quero aqui. Tá, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Aperto o Enter. Enter novamente. Acabou não aceitando porque eu peguei uma outra arestinha que estava aqui do lado, tá? Vamos lá, ó, excluir faces. Vou excluir só essa daqui. Olha lá, pessoal. Então, ele exclui, ó, aquela função. Tá bom? Na sequência aqui embaixo, ó, nós temos o rotacionar faces. O rotacionar faces, pessoal, ele é bastante interessante, tá? Porque você consegue tombar, né, ou girar, pelo próprio nome diz, né, girar as faces. Ele é bastante parecido com esse aqui, ó, o afilar faces, só que esse aqui, o rotacionar faces, pessoal, vocês já vão determinar um ângulo específico para ela, através de um eixo de giro, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui esse objeto que está aqui do lado, ó. Vamos usar esse aqui mesmo, ó, o coloridinho, tá? Já uso ele para as duas funções. Então, suponhamos, olha só, suponhamos que esta base aqui da minha aresta fosse o eixo de giro, tá? Ou a gente vai determinar como eixo de giro. E eu quero que essa face, ela tombe, ou seja, que ela deite para cá, pessoal, ó. Deixa eu orbitar para que vocês vejam. Eu quero que ela deite para cá, ó, nesse sentido, tá? No caso, pessoal, o que acontece aqui? Eu vou deitar somente esta face. Eu estarei rotacionando somente essa face. Esta face superior, bem como as outras faces do prisma, pessoal, elas vão se manter,
tá bom? Elas vão ficar aí com uma certa parametrização, tá? Elas não vão se mexer, somente essa daqui em específico. E aí eu determinando o eixo aqui embaixo, eu consigo girar ela no posicionamento que eu quero. Valores positivos, ela vai ficar para a direita, valores negativos, ela vai ficar para a esquerda. Mas depende do posicionamento do clique que você der. Já vou explicar para vocês, ó. Então eu venho aqui, ó, em rotacionar face, eu vou clicar na face específica que eu quero, ela vai ficar demarcada, tá bom? Aperto o Enter. Observem só, pessoal, que eu vou primeiro clicar aqui, ó, nesse ponto base, ó, nesse ponto, eu clico e vou clicar lá no outro. Então, eu estou determinando um eixo aqui embaixo, ó, tá? Muito bem, eu cliquei, já determinei o eixo. Agora, o AutoCAD está te pedindo, então, um ângulo de rotação. Bom, conforme, pessoal, eu cliquei aqui, ó, e a minha face está nesse posicionamento, então, entende-se que ela já está num posicionamento 0, que ela está estacionada, certo? Então, eu vou colocar valores aqui, por exemplo, ó, 45, e eu aperto o Enter, olha o que aconteceu. O AutoCAD pegou, manteve ali ó, o meu eixo de giro e deitou, então, essa face ó, num ângulo de 45 graus. Se ela estava perfeitamente em pé, ela estava estacionada, ela estava no 0. Então, eu cliquei e coloquei para cá. Observem como eu comentei com vocês, ó, que as faces permanecem, então, ali intactas, tá bom? Vamos apertar o Ctrl Z. Olha só, eu vou pegar exatamente o mesmo comando, ó, rotacionar face, vou selecionar a face, vou apertar o Enter, só que agora eu vou clicar primeiro nesse de cá, ó, clico aqui e clico para cá. Então agora tem uma diferença, ó, vou colocar o mesmo valor, 45, só que ele vai quebrar para dentro. Olha lá, pessoal, tá bom? Então depende do posicionamento do clique que você der, o giro ele fica diferenciado, tá? Se você ter certeza para o lado que você quer, você coloca valores positivos e negativos, tá? Por exemplo, ó, rotacionar face, clico aqui, aperto o Enter, o meu eixo de giro vai começar daqui, então, esse é o primeiro clique, esse é o segundo clique. Bom, se eu já sei que 45 positivo está indo para a direita, só que eu quero para a esquerda, então digito negativo, ó, menos 45, vai ter exatamente o mesmo efeito, tá bom? Depende, então, do posicionamento dos seus cliques e depende, então, ali se é valores positivos ou negativos, tá? Bom, aproveitando, então, essa pecinha aqui, nós temos logo mais aqui abaixo, então, ainda, ó, o colorir faces. O colorir faces é muito simples, né? Você clica, seleciona a face que você quer, aperta o Enter, o AutoCAD vai abrir, então, a palheta de cores, aí você vem aqui e coloca uma cor específica, dá um OK, Enter, Enter, o comando, ó, ele é finalizado. Essa função aqui, colorir faces, pessoal, ela é bastante interessante para você demarcar uma peça, né, para você colocar uma cor específica, para você entender que face que você está trabalhando. Serve basicamente para você fazer demarcações, tá? Não é camada, não é layer, tá? Não tem nada a ver, é apenas colorir ali uma respectiva face. Isso daqui também não é material, tá? Não apresenta... Ela não tem ali a funcionalidade no render, ou seja, quando você tirar ali fotos realísticas de objetos como esse, na verdade isso daqui é apenas uma demarcação, tá? Bom, eu deixei aqui mais alguns outros objetos um pouquinho mais para trás, pessoal, porque é o seguinte, aqui no AutoCAD, observem que esses dois objetos, ó, eles são sólidos diferentes, né, ó, separados. Mas, se eu vir aqui ó, no comando de opção booleana união, eu clicar nos objetos, ó, esse mais esse e apertar o Enter, observem agora que quando eu seleciono o objeto, mesmo eles estando separados, o AutoCAD ele entende que é um objeto único, porque eu usei então lá a operação união, tá? E para separar, pessoal, para desfazer isso, existe uma ferramenta específica também, ó, tá bom? Não adianta você vir aqui com cortes, tá? E cortar que não vai adiantar, você tem que usar então a ferramenta adequada, que no caso aqui, ó, é a separar, tá? Você vai clicar no comando, seleciona o sólido em específico, aperta o Enter, Enter novamente. Ao selecionar agora o objeto, você vai ver então que o AutoCAD fez ali a separação, tá? Logo mais aqui do lado, deixei 3 cilindros, né, ou 3 objetos coloridos para fazer outras explicações bem interessantes para vocês. Vejam só, pessoal, eu tenho aqui ó, a opção limpar. Esta opção limpar, pessoal, ela serve como se fosse um tipo de um purge, ou seja, como se ela estivesse restaurando algum objeto que você fez. Possivelmente eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês no vídeo, pessoal, porque é o seguinte.
ela tem uma funcionalidade quando você está trabalhando com peças muito complexas, com vários objetos. O que que acontece? Pode ser que aconteça de você ver de repente uma linha estranha no seu objeto que você está fazendo, ou uma face indesejada, ou seja, conforme você vai fazendo muitas manipulações de operações booleanas, extrusões, várias conversões de sólidos em superfície, de superfície para sólido, de repente você tem uma perda de qualidade no seu modelo 3D. Então você vem aqui e usa o comando, ó, limpar, tá? Bem simples, clica no objeto, né? Aliás, clica no comando, clica no objeto, o AutoCAD vai excluir então aí, tá? Essas coisas que podem ser que apareçam aí inadequadas ali no seu modelo 3D, perfeito? Logo mais aqui do lado, pessoal, eu deixei um outro objeto que na verdade ele é uma superfície, tá? Ele era um sólido e eu transformei em uma superfície. Essas ferramentas elas estão localizadas aqui, ó. Vocês podem observar que é converter em sólido e converter em superfície. Ou seja, esse objeto aqui, ó, o verdinho, ele é um sólido. Aparece o nome ali, ó, sólido 3D. Mas eu posso vir aqui, ó, clicar em converter em superfície, seleciono o sólido, aperto o Enter. Nesse momento, ó, quando eu pauso o mouse, ele passa a ser uma superfície. Tanto é que ele tem muito mais arestas, ó, que formam aí esse objeto 3D, tá? Esses comandos também eles estão localizados aqui, ó, em sólidos, eu acho que está aqui, ó, em superfície, né? Ó. O malha, aqui, ó, tá em malha, tá, pessoal? Perdão, ó. Converter em sólido e converter em superfície, é exatamente os mesmos comandos, tá? Então, você vindo aqui na abinha padrão, você tem aqui exatamente os mesmos comandos, tá? Então, você pode inverter de sólido para superfície ou vice-versa, tá? E aqui do lado, então, nós temos então ó, o inverso, que na verdade é o quê? Converter em um sólido. Então, esse objeto aqui, observem que ele é uma superfície. Eu venho aqui e seleciono o comando, ó, converter em um sólido, seleciono ali a superfície, aperto o Enter. O AutoCAD, então, transformou em um sólido. Bom, você tendo um sólido, pessoal, o que que você tem? Você tem, na verdade, um objeto completo, ele todo maciço. Tanto é que se você vir aqui ó, na opção para fatiar, observem só, vou selecionar o objeto, apertar o Enter, vou pegar aqui ó, desse quadrante até do outro lado, apertar o Enter, vou selecionar aqui e vou deletar. Quando você olhar lá dentro, ó, ele é completamente cheio, tá bom? Nós temos um outro comando aqui, pessoal, que você consegue então transformar o objeto em uma casca, e essa casca você consegue pôr uma espessura. É bastante interessante para você criar objetos plásticos, né, para você criar chapas, né, que nós chamamos de sheet metal, tá? Ou seja, por mais complexo que seja o sólido, você consegue transformar ele em uma casca. Vale ressaltar, pessoal, que essa função de casca ela só vai funcionar com valores coerentes, né, com valores reais. Por exemplo, você não pode pôr uma casca muito grossa, porque pode ser que o AutoCAD não aceite. Ou pode ser uma casca muito fina e acabar criando alguns buracos no objeto sólido 3D. O AutoCAD não vai funcionar. Então, tem que ter uma coerência. Então, você vai fazendo alguns testes, tá? Então, vocês viram que o objeto ele é perfeitamente maciço. Eu venho, então, aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, eu tenho, então, o comando casca, tá? Clico no comando, clico no sólido, aperto o Enter, o AutoCAD pede um valor de espessura. Então, vamos partir do princípio, por exemplo, 1.5, aperto o Enter, Enter novamente, Enter para finalizar. Aparentemente, pessoal, ele aceitou o comando. Como que eu sei que ele transformou, pessoal, isso daqui numa casca? De duas maneiras. Eu posso selecionar o sólido e observar que ele vai criar aqui, ó, duas linhas separadas, ou então eu consigo cortar para dar uma analisada lá dentro. Ó, seleciono aqui, aperto o Enter. Talvez esse valor que a gente colocou ficou muito fino, né? A casca acabou ficando muito fina. Deixa eu dar uma olhada, ó. Ah, não, ficou legal. Olha lá, pessoal. Então, ele transformou ó, o objeto, ele ficou oco por dentro, mas é literalmente ó, uma casca, tá? E todas as partes da volumetria ficou realmente como uma casca. Ó. Tanto é que se você clicar aqui, ó, para cortar, ó, vou cortar daqui para cá, ó, para que vocês vejam, ó. Vejam só, pessoal. Então, ó, todas as paredes, ó, ficaram ali literalmente, né, feitas, tá bom? Por mais complexo que seja o objeto, você vindo aqui então na opção casca, você consegue fazer aí esta opção, tá? Eu deixei aqui, pessoal, um objeto no final amarelo, apesar que eu poderia ter usado ele aqui,
Na verdade, é apenas para comentar que você tem aqui a opção de verificar. O comando verificar, pessoal, ele faz o quê? Ele faz uma validação nos dados geométricos em sólidos 3D. Bem como você tem ali o limpar, ela serve para você verificar. Porque é o que acontece? Quando você tem, então, aí muitas peças complexas, pessoal, você precisa, na verdade, fazer, então, aí essa verificação, tá? Ou seja, ele vai dar uma verificada e ver se não existem erros na peça, se está tudo certinho, tá bom? E aí você consegue fazer essa verificação. Quando a gente tiver outros objetos um pouquinho mais para frente e for a necessidade, eu volto aqui e mostro esses comandos para vocês, tá? Olha só, pessoal, então você viu aqui nessas aulas funções bem interessantes nas opções de edição de sólidos. Você aprendeu então a criar os sólidos, tá? E a modificar. Eu fiz vários exemplos aqui na tela, pessoal, para vocês. E eu tenho certeza que com o que você viu aqui na aula, você tem aí então agora a possibilidade de criar milhões de objetos em 3D. Tá? Vale ressaltar, pessoal, que é o seguinte, para ter um melhor desenvolvimento no AutoCAD 3D, é extremamente importante que você pratique. Tá? Não somente com o que você viu aqui na aula é o suficiente. Então pegue, crie objetos 3D, crie várias peças, vários objetos e vá literalmente praticando esses comandos de edição de sólidos, tá? Nas próximas aulas nós vamos falar aqui sobre as opções de modificação. Estas opções de modificação são extremamente importantes também, tanto em 2D como também aqui em 3D, e vocês vão ver que tem muitas coisas legais que eu ainda vou passar para vocês, tá bom? Pessoal, agradeço aí pela participação de todos vocês, agradeço pelo carinho, né? Por vocês estarem engajados aí no curso de AutoCAD em 3D. E aquela frase que eu sempre comento, pessoal, permaneça-se firme aí nos seus objetivos, nos seus estudos, e eu tenho certeza que cada vez mais você estará apto a entender essas ferramentas aqui do AutoCAD em 3D. Pessoal, aquele grande abraço, aguardo vocês então aí, ó, firmes e fortes, na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!